Oi, gente, que prazer estar mais uma vez com vocês e poder compartilhar as minhas impressões, as coisas que eu aprendi. Mas hoje eu vou te contar. Eu vou te contar que cada vez que eu leio o livro de Mórmon, o meu testemunho é fortalecido. E cada vez aumenta a minha certeza que este livro foi escrito para nós nessa época. E quando a gente começa a ler as histórias, os conflitos, as coisas que estavam acontecendo com esse povo, a gente consegue ver uma semelhança muito grande com os nossos dias. Eu vou te contar que por mais que eu quisesse, em um vídeo eu não conseguiria transmitir tudo o que eu aprendi, todas as minhas impressões. Por isso é muito importante que você estude na íntegra, que você tenha o seu próprio testemunho dessas coisas. Quando a gente lê a nossa designação, a gente já começa com o rei Mosias. Porque o que acontece? O rei Mosias estava com a idade avançada e a ordem natural das coisas era escolher um sucessor, que era, por direito, um dos filhos do rei. Mas os filhos do rei Mosias não queriam ser rei. Eles agora, convertidos, eram missionários. Então o rei Mosias levou a questão para o povo e ele fez ali uma proclamação, ele fez um comunicado onde ele mostrava os motivos pelos quais ele achava que o povo não deveria ter um rei. E aí ele começa a falar. Por quê? Porque que um rei iníquo ele pode levar à destruição de todo um povo. Ele usa, inclusive, exemplos como o rei Noé, por sua iniquidade, por suas abominações. E ele fala da dificuldade de destituir um rei iníquo, porque ele vai ter também companheiros iníquos, ele vai ter guardas que vão protegê-lo, e ele vai colocar cargas pesadas sobre o povo. Então ele tenta persuadir o povo a entender que um rei não era uma boa opção. Ele fala inclusive sobre o seu pai, sobre o rei Benjamim. Né? Esse pai e esse rei que foi uma exceção. Ele relembra quão digno foi o rei Benjamim. O próprio Mosias ele teve um reinado justo, de não impor cargas pesadas ao povo, de não ser sustentado pelo povo, mas isso eram as exceções. A maioria dos reinados, quando a gente vê ao longo da própria história da humanidade, a gente vê, né, o poder, o orgulho e o mal que faz ao povo de uma forma geral. Então foi aí que Mosias sugeriu um outro sistema de governo, que era um reinado de juízes, onde seriam escolhidos juízes menores e um juiz supremo. De modo que um juiz supremo poderia tomar a decisão final diante de uma decisão até errada dos juízes menores, assim como os juízes menores, diante de uma decisão errônea de um juiz supremo, poderia também julgá-lo. Então, dessa maneira, o objetivo do rei Mosias é que o povo fossem iguais, que eles fossem julgados diante da lei vigente, e que eles tivessem liberdade de escolha. Então isso acabou parecendo muito bom ao povo, o povo acabou convencido pelas palavras, e aí é onde a gente vê que começa no livro de Mórmon o reinado dos juízes. E Alma Filho foi escolhido para ser o primeiro juiz supremo. Né? E aí a gente está pensando que Alma também é um líder eclesiástico, ele também era um sumo sacerdote, lembrando que ele recebeu essa autoridade de Alma, o pai, que já possuía essa autoridade por ter sido um sacerdote do rei Noé. Então a gente vê que Alma foi escolhido porque o povo escolhia. Então a gente já vê essa democracia entre os nefitas e esses desejos nobres de igualdade e de liberdade. Gente, quanta coisa a gente aprende, né, num sistema de governo em que se pensa no bem do povo e não colocar cargas sobre o povo. Né? Não tantos impostos, que o povo trabalhasse para manter aqueles que estão lá no topo da pirâmide. E a gente vê que nesse momento morre também aí, quando Alma assume, um tempo depois morre o rei Mosias, morre Alma pai, e agora começa o primeiro ano de reinado de Alma. E gente, eu gostei muito porque esses capítulos são uma história real.
a vida que acontece. Porque a gente pensa que só acontece tribulações muitas vezes na nossa vida, só acontecem os imprevistos na nossa vida, no nosso país, e não é assim. Foi assim durante toda a história da humanidade. E a gente vê aqui a alma, no primeiro ano ele já tem que enfrentar um conflito muito grande, porque nesse momento aparece um homem, né, um homem que era chamado Neô, e esse homem chamado Neô, ele começou a pregar a palavra de Deus, lembrando que os nefitas, eles defendiam a liberdade religiosa. Então, os homens podiam acreditar no que quisessem. Então, existia a Igreja de Cristo, mas outros grupos que professassem outras religiões eram aceitos de igual maneira. Eles tinham liberdade para adorar quem quisessem. E surgiu aí um homem chamado Neô, que se intitulava da Igreja de Deus. A grande questão com Neô é que Neô introduziu as artimanhas sacerdotais, que é algo muito grave, porque ele começou a destituir, a deturpar toda a doutrina de Cristo, dizendo que era a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que ele dizia é que os sacerdotes tinham que ter popularidade, aprovação do povo. Você tem que ser popular. Outra coisa, para que trabalhar? Não, porque a gente viu que na igreja os sacerdotes trabalhavam e se sustentavam. Mas agora não, ele está ensinando uma nova prática. Vocês precisam sustentar os sacerdotes. Trabalhem para sustentar os sacerdotes. Não existe pecado, não existe culpa. Cristo vai salvar todo mundo. Ele começou a infiltrar essas falsas doutrinas, as artimanhas sacerdotais que visam somente o lucro, o poder, deturpar a doutrina de Cristo e que pode destruir toda uma nação. E muitos foram aqueles que acreditavam em Neô. Gente, e é muito triste, porque a gente diz como essas pessoas puderam ser enganadas. Mas como assim? Nós conhecemos a doutrina de Cristo, essas práticas são contrárias a elas. E esse homem começava a comprar vestimentas luxuosas, o orgulho, e ele era muito eloquente, era convincente. Mas aí um dia ele se deparou com Gideão. Lembram de Gideão? Gideão era um dos únicos, né? Era o único ali sobrevivente. Já morreu Alma, morreu Mosias. Ele foi aquele que criou aquela estratégia para que o rei Lime conseguisse fugir da escravidão dos lamanitas com seu povo. Ele foi usado como instrumento pelas mãos do Senhor. Era membro fiel da igreja. E esse homem, quando se depara com Anici, ele não é enganado. Mas ele vai lá e confronta ele com a palavra de Deus. Ou seja, ele usa as escrituras para dizer o que acreditava. E isso levou Anici à cólera. E ele se encolorizou de tal maneira que ele foi lá e matou Gideão, que já era frágil, porque Neô era alto, robusto, grande estatura. Imagina um ancião, um senhor de idade já, né? Mas ele não aguentou a verdade, ser confrontado com as escrituras. E a cólera foi tão grande que ele vai lá e mata a espada Gideão. Gente, a gente aprende tantas coisas nesse momento, né? A gente aprende que a gente combate o adversário usando as escrituras, usando a palavra de Cristo, né? E que ele se viu ali desmascarado. Mas como é que eu uso as escrituras se eu não ler as escrituras, se eu não adquirir conhecimento sobre as escrituras? A gente entende a importância da gente conhecer essa palavra de Deus, da gente se agarrar a ela. Se agarrar à palavra de Deus, se agarrar àquilo que acreditamos, ao nosso testemunho, é a melhor maneira de defendermos contra falsas doutrinas e contra enganadores. Eu lembro bem, quando eu ainda era muito jovem da igreja, eu tive a oportunidade no meu trabalho, eu devia ter nessa época, eu tinha 18 anos, uns 16 anos de igreja, no meu trabalho tinha um homem que era um pastor. E quando ele soube que eu era membro da igreja, ele queria conversar comigo. Na verdade, ele queria debater comigo. E eu fiquei muito preocupada. Eu comecei a pesquisar tudo sobre a religião dele. Mas aí eu ouvi um sábio conselho. Meu sábio conselho é: não perca tempo estudando sobre a religião dele.
Estude mais sobre a nossa religião. Mostre para ele o que nós acreditamos através das Escrituras. E não discuta a religião, preste seu testemunho. E foi muito interessante, porque quando eu me reuni com ele, e sem falar que ele era um superior hierarquicamente maior que eu, né? E quando eu me reuni com ele, ele veio armado para detonar. Mas eu estava tranquila, calma, e assim, quando eu vi que chegou um ponto que não tinha como conversar, porque não era isso que ele queria discórdia, a contenda, eu simplesmente falei sobre o livro de Mórmon, tentei presentear um livro de Mórmon que ele não aceitou, mas eu prestei o meu testemunho. Mas eu aprendi muito com essa experiência. Eu aprendi que não adianta a gente ficar em contenda, e foi isso que eu aprendi, inclusive eu apliquei na minha missão. Não adiantava discutir religião. As pessoas precisam estar com o coração aberto e não endurecido. Elas precisam querer saber a verdade para encontrar a verdade. Ou você só vai perder tempo. Então, nessa ocasião, Gideão nos ensina que a palavra de Deus se mostra com a palavra de Deus, se mostra com as Escrituras. E o que acontece é que ele acaba morto. Muito bem, se Neô antes não podia ser julgado porque ele estava usando a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, mas agora ele podia ser julgado pelas leis nefitas porque ele havia matado um homem. E um homem da melhor qualidade, um membro fiel da igreja, um daqueles últimos, né, que restou aí daquela turma toda que lutou contra os lamanitas para chegar em Zaraínla, para livrar o povo. E há esse juiz supremo que vai julgar Neô. E Neô ainda tenta se defender ousadamente. Mas por fim ele é levado a uma colina, né, onde ele é morto, mas antes disso, ele nega todas as coisas que ele havia ensinado. E eu fiquei pensando, né, porque a gente viu aí Abinadi, ele também estava na encruzilhada entre a morte, mas ele não negou, ele preferiu a morte. Quando a gente vê Joseph, também estava na mesma situação, mas Joseph não negou, Rairon não negou, Cristo não negou, mas Neô negou. Então a gente vê a diferença de alguém que realmente fala a verdade e de alguém que simplesmente ensina por sua própria sabedoria ou influenciado por Satanás. Mas mesmo com a morte de Neô, isso não foi suficiente para que acabasse as suas falsas doutrinas. Isso é o mais triste, porque começou com Neô. E essas falsas doutrinas se infiltraram entre o povo. Então essas práticas continuaram, elas prevaleceram. Então a gente aprende com o livro de Mórmon como há a influência de homens justos e como há a influência de homens iníquos. E como os seus ensinamentos podem perpetuar. Então, muita atenção para que a gente possa realmente estar firme na doutrina de Cristo e não ser enganado. Ter o Espírito Santo para não ser enganado, como disse o nosso profeta, nesses últimos dias. Deve ter sido muito triste para os membros da igreja, quando viram, inclusive, de repente, familiares seus acreditarem nessas falsas doutrinas. Às vezes é tão difícil para a gente acreditar como fulano está inativo, como é que fulano hoje não acredita mais na igreja. Gente, é muito fácil deixar de acreditar. Basta a gente não exercer a fé. A fé requer ação, a fé requer escolhas, a fé requer guardar os mandamentos, a fé requer ir à igreja. Basta deixar de fazer essas coisas e o nosso testemunho pode se debilitar, a ponto da gente começar a acreditar em práticas que não estão lá, ensinadas na verdadeira doutrina de Cristo, ensinada nas Escrituras, mas a gente é cegado pelas coisas do mundo. Muito bem. Então, o próprio Alma disse no versículo 12, em Alma, capítulo 1, versículo 12, eis que esta é a primeira vez que artimanhas sacerdotais foram introduzidas no meio deste povo. E eis que tu não somente és culpado de artimanhas sacerdotais, mas também de teres tratado de impô-la pela espada.
E se tais artimanhas tivessem sido impostas a este povo, teriam acarretado a sua destruição. Mas a gente vê que mesmo com a morte dele não foi suficiente. Isso não pôs fim à difusão de artimanhas sacerdotais na terra. Porque havia muitos que gostavam das coisas vãs do mundo e continuavam a pregar falsas doutrinas. E isto fazia por causa de riquezas e honrarias. Ou seja, o orgulho do mundo, o poder. É muito mais cômodo eu colocar ali e adormecer o meu cérebro. Não existe pecado, não vou prestar conta disso, Deus já salvou todo mundo. É muito cômodo colocar essas ideologias na cabeça. Muito bem. E aí a gente vê, né, que a igreja passou por um período de muitas tribulações, porque a perseguição começou a existir. E mesmo a igreja começava a se dividir, porque existiam esses seguidores de Neô, que perseguiam os membros da verdadeira igreja de Cristo, mas dentro da igreja de Cristo, começaram a tornar-se orgulhosos e a contender acaloradamente com seus adversários. Chegando a bater-lhes, sim, golpeavam-se uns aos outros com seu punho. Então imagine, chegavam à guerra física, um golpeando-se aos outros. Então, porque o coração de muitos se endureceu e os seus nomes foram riscados, de modo que não foram mais lembrados entre o povo de Deus, e muitos se afastaram do meio deles. Então imagine, muitos que estavam lá entre os santos, como membros da igreja, foram tantas as contendas que começaram a ser até guerras físicas, que eles já não estavam mais lá. Ora, isso era uma grande provação para os que permaneciam firmes na fé. No entanto, não obstante, foram firmes e inabaláveis na obediência aos mandamentos de Deus e suportaram com paciência as perseguições que se acumularam sobre eles. Gente, eu fiquei pensando sobre isso. A minha irmã, Rose, me enviou um vídeo onde era para tentar identificar a diferença do joio e do trigo. Eu achei muito interessante, porque um homem ia lá e colhia o joio e o trigo. E eram semelhantes. Praticamente você não conseguia ver diferença. Sabe onde estava a diferença? Quando eles iam lá e esmiuçavam, né? Esmagavam o trigo e o joio. Quando esmagava o joio, só saía uma palha de dentro dele. Não tinha nada, era oco, era vazio. Quando amassava o trigo, ficavam sementes, várias sementes. O trigo, ele dá sementes. O trigo, ele dá frutos. O joio não dá frutos. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque o joio e o trigo crescem juntos, como crescia nessa época. Mas o trigo, ele dá sementes, ele dá boas obras. Então, só o Senhor vai poder distinguir o joio do trigo no final de tudo isso. Mas o que eu quero dizer para vocês é que desde o início da igreja e desde esse período nefita, a gente vê isso acontecer. E como foi difícil para esse povo. Né? A gente vê como os membros fiéis da igreja aprendiam que deveriam ser humildes, aprendiam que deveriam tratar as pessoas bem, guardar os mandamentos, fazer a vontade do Senhor, fazer as boas obras. E a diferença está aqui, eles permaneceram firmes e inabaláveis. Acontece o que acontecer, as pessoas estão se esbofeteando. Mas você precisa ser firme e inabalável. Muitos cairão à tua direita, à tua esquerda, mas você precisa estar de pé. E aí começa um trabalho muito forte dos sacerdotes, porque diz que o trabalho dos sacerdotes de ensinar a palavra de Deus. Então, tanto os sacerdotes deixavam muitas vezes o seu trabalho para ensinar o povo, como o povo também deixava seu trabalho para ouvir a palavra de Deus. Ou seja, eu tenho uma louça para fazer, tenho casa para fazer, tenho outras coisas, mas isso é prioridade na minha vida. Eu preciso ser edificado, eu preciso ser nutrido. E uma das coisas que o sacerdote ensinava é que o pregador não era melhor que o ouvinte não era melhor que o pregador. E é isso que a gente aprende na igreja, a gente vê discursos a cada domingo.
A gente vê as aulas, não é o que dá aula é melhor, ou que o presidente de uma organização é melhor que você, ou você que é o ouvinte é melhor que ele, ou eu fazendo esse vídeo sei mais que vocês, de nenhuma maneira. Às vezes eu vejo os comentários de vocês, eu vejo experiências que vocês colocam e eu digo, nossa, que maravilhoso para comentar sobre isso. Então, um edifica o outro. E a gente aprende que na Igreja de Deus é igualdade, todos somos iguais. E dessa maneira, eles foram ensinados, eles foram nutridos a respeitar uns aos outros, a repartir os seus bens com os pobres, a cuidar dos aflitos, dos necessitados. Eles organizaram os negócios da igreja, eles não faziam acepção de pessoas, eles se fortaleceram. Então a gente vê a importância de ensinar o evangelho, de ser nutrido num período de tanta discórdia, e que de repente eles conseguiram contornar tudo isso com ensinamentos verdadeiros, com a doutrina de Cristo, com a palavra de Cristo. E o que acontece? Eles acabaram prosperando, né? Muito mais do que aqueles que seguiram outros caminhos. Né? Eles tinham todas as coisas, tanto espirituais quanto materiais, em relação àqueles que decidiram caminhos opostos. Mas há esse período em que a igreja consegue aí se organizar, se estabelecer, se impor, mas logo a gente aparece um homem que se chama Anlici, e vocês já sabem, ele quer ser o rei. E novamente, esse homem era um discípulo de Neô, era um seguidor de Neô. E esse homem impôs a sua vontade, e ele tinha muitos seguidores, de modo que ele queria que voltasse a monarquia, que ele fosse o rei, contrariando todo o sistema político de governo que existia na época. E quando ele não conseguiu ser o rei, o próprio povo assim constituiu. E como? Isso foi levado aos juízes, e os juízes decidiram que a voz do povo seria ouvida, e houve uma votação, houve escolha, democracia, liberdade. E essa voz escolheu, né, que não deveria ter rei. Mas os anlicitas, como assim chamados, decidiram proclamar Anlici como rei. E como se não bastasse, como a maioria do povo não aceitou, eles declararam guerra contra os nefitas. Gente, a gente vê que a força do Senhor estava com os nefitas. Nós não somos nada sem o nosso Pai Celestial. E os nefitas, fortalecidos pelo Senhor e fiéis guardadores dos mandamentos, conseguem vencer a batalha. 12.000 anlicitas foram mortos e 6.000 nefitas. Mas os anlicitas que perderam não estavam conformados. E eles vão lá e se juntam aos lamanitas. E os lamanitas, é descrito aqui que eram tão numerosos como as areias da terra. Vocês podem imaginar isso? E eles caíram com tudo em cima dos nefitas. E mais uma vez eles foram fortalecidos. Mais uma vez Alma clama ao Senhor. E o que acontece é que Alma mata o Anlici, né? E inclusive fere o próprio rei dos Lamanitas. E os Lamanitas acabam fugindo. Mas, gente, foram muitos mortos, muitos. Milhares de mortos de todos os lados. Os nefitas venceram a batalha com o poder de Deus. A gente aprende que vai ter momentos na vida em que de repente a gente vai ter anlicitas, às vezes aparecem lamanitas e anlicitas juntos, e parece que a batalha é muito grande. Mas nós aprendemos que podemos vencer tudo com a força de Cristo. É Ele que vai batalhar por nós. É Ele que pode vencer as nossas batalhas. Mas para isso a gente precisa se humilhar, a gente precisa clamar, a gente precisa confiar nele e fazer o certo. E não ser vagaroso em fazer o errado. E a gente aprende também, como a gente vê que tantas pessoas morreram, mas não tinha necessidade disso. E sabe por que morreram? Porque foram ensinadas práticas perversas, artimanhas sacerdotais. Aí começam, né, os grupos secretos, a corrupção entre o povo. Aí começam os bandos secretos, e a gente vê como todo esse povo é morto, de um lado quanto de outro, nefita, anlicita, lamanita, por causa de um homem. Primeiro por causa de Neô, com as suas práticas perversas, e depois pelo seu discípulo, Anlici, que por conta do seu orgulho, querendo tornar-se rei, provocou toda uma guerra.
e a morte de milhares. Quando homens perversos tentam subir ao poder, eles podem corromper gerações por suas práticas, por seus ensinamentos. Nós, como membros da igreja, não podemos ser enganados. E a gente aprende também a importância do voto, a importância de exercer a nossa liberdade de escolha, mas escolher realmente homens que tenham princípios muito próximos daquilo que acreditamos, porque perfeição a gente não vai encontrar, né? Mas assim, o que é que a gente vê? O povo escolheu, o povo decidiu. E quando o povo decide, gente, se é uma maioria que decidiu, seja para o bem ou seja para o mal, nós vamos arcar com as consequências dessa escolha. Então, que a gente possa escolher sabiamente e que a gente também vá às urnas escolher e não dizer, não vou votar, eu me abstenho, não está correto. A gente precisa exercer a nossa cidadania e fazer a escolha. Os nefitas foram lá e votaram, não queremos um rei. Não queremos um rei. Eles disseram. Então, aqueles que queriam foram contrários a essa lei. Nós precisamos aprender a obedecer à lei, né? E seja lá quem for o nosso governante. Né? O Senhor mesmo diz que se os homens quiserem um rei, eles podem ter um rei, mas eles vão sentir como as pessoas vão sofrer por conta das iniquidades, das mortes, da carnificina que vai haver. Então, os homens vão receber a consequência. O Senhor pode redimir o povo? Pode. Ele sempre redime. Mas ele redime depois de muito arrependimento, depois de muito clamor a ele. Às vezes a gente não precisa passar por isso. A gente não precisa escolher mal. A gente precisa escolher com sabedoria. Gente, a gente vê isso como um único homem querendo o poder a qualquer preço, a qualquer custo e disposto a fazer qualquer coisa, leva milhares à morte. E não foi difícil, né? Não foi fácil, aliás, para a alma passar por tudo isso. E a gente aprende como os homens trazem sobre si as suas próprias maldições. E no 26, em Alma 3:26, diz: em um ano, milhares e dezenas de milhares de almas foram enviadas para o mundo eterno, a fim de colherem suas recompensas de acordo com as suas obras. Tivessem sido elas boas ou tivessem sido más, para colherem felicidade eterna ou miséria eterna, de acordo com o espírito que desejaram obedecer, fosse bom ou mau espírito. Os homens escolhem as suas escolhas, porque todo homem recebe recompensas daquele a quem decide obedecer. E isto de acordo com as palavras do Espírito de profecia. Portanto, que seja conforme a verdade. Gente, o homem recebe recompensa daquele de quem decidiu obedecer. De quem nós estamos recebendo o nosso salário. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Se eu fosse chamado hoje, eu estaria defendendo quem? Eu estaria defendendo a doutrina de Cristo? Precisamos ter muito cuidado, né, em saber que as nossas recompensas futuras, elas estão atreladas às minhas obras hoje. Elas estão atreladas às escolhas que eu faço na vida. A felicidade eterna, a miséria eterna, foi eu que escolhi. E a gente vê que os nefitas, eles ficam muito aflitos pela perda, né? De repente é o seu pai, é a sua mãe, é o seu irmão, as pessoas que morreram, que foram muitas. E eles ficam muito aflitos. E eles tinham muito motivo para lamentar-se, como diz em Alma 4:3. E tão grandes eram as aflições que todos tinham motivo para lamentar-se. E acreditavam que os juízos de Deus haviam caído sobre eles, devido às suas iniquidades e abominações. Por essa razão foi despertada neles a lembrança de seus deveres. Achei linda essa parte. Porque às vezes a gente precisa passar por provações, às vezes a gente precisa passar por perdas, às vezes a gente precisa passar por tanta coisa para lembrar dos nossos deveres. Para que a lembrança dos nossos deveres, de onde estamos falhando, o que precisamos melhorar. E começaram a organizar a igreja mais plenamente. E muitos foram batizados. E aí a gente vê que foram tantos batizados nesse período. E houve um crescimento, aproximadamente 3.500 almas uniram-se à igreja. Olha isso. E é o 8º ano
do reinado agora de Alma. E eles cresceram muito, progrediram muito. E novamente, muitas riquezas, vem o orgulho, os vestidos de seda, as vestimentas luxuosas. E muitos deles começaram novamente a escolher o caminho da iniquidade e não o caminho dos seus deveres. E Alma começou a observar isso, a iniquidade que crescia na igreja. Gente, não está nem falando fora da igreja, é principalmente a iniquidade na igreja, é a iniquidade entre o povo de Deus. E aconteceu que Alma viu a iniquidade na igreja. E como muitos se tornaram incrédulos, e como existia desigualdade, e a lamentação do povo, e as aflições. E foi nesse momento que Alma tomou uma decisão. E a decisão de Alma foi abandonar a cadeira de juiz supremo. E eu fico pensando que não deve ter sido fácil. Foi algo que ele exerceu por muitos anos. Certamente era uma função muito importante diante do povo. E Alma, né, que tinha esse cargo aí, que era o cargo máximo entre o povo, não deve ter sido fácil para ele abrir mão. E eu fiquei pensando quantas vezes a gente precisa abrir mão de coisas na vida que a gente considera importante. Às vezes é um trabalho para ir para a missão, às vezes a universidade, às vezes um namorado. Né? Quantas vezes a gente precisa abrir mão, às vezes, de um emprego que não condiz com os princípios do Evangelho. Quantas coisas a gente precisa abrir mão. Às vezes é algo que você diz, eu gostaria tanto de comprar isso para mim, mas meu salário está ali contado. Né? E eu não posso. Quantas vezes a gente abre mão, mas eu preciso ser um fiel dizimista, eu preciso fazer sacrifícios. Mas a gente abre mão, porque a gente sabe que nenhum sacrifício é maior do que aquele sacrifício que Cristo fez por nós no Getsemane. E ele deu tudo. Não era a cadeira de juiz supremo que Alma ia levar diante de Deus, mas ia contar muito mais o seu trabalho na igreja, o seu trabalho eclesiástico, de ensinar, de pregar ao povo. Sou grata por esse evangelho que nos ensina que nada é sacrifício demais, que nós podemos ser melhores discípulos de Cristo, que nós podemos abrir mão de muitas comodidades da nossa vida para servi-lo melhor, que nós podemos acordar cedo para ir ao templo, acordar cedo para ir à igreja, que nós podemos acordar cedo para ler as Escrituras, que nós podemos acordar cedo para ministrar, para servir ao nosso próximo, para lembrar que é isso que a gente vai levar um dia diante de Deus, no dia que a gente tiver que se apresentar diante dele. Tão grata pelo livro de Mórmon, que mostra a nossa época, que mostra as nossas escolhas e o como nós somos responsáveis por elas. Até a próxima.